Caros alunos do nono ano, espero que vocês estejam bem. Vamos continuar com a nossa aula do capítulo 3, que é radiciação. Tópico 3, propriedades dos radicais. Tá? Ó, os radicais possuem propriedades que em certas situações facilitam a execução dos cálculos. A primeira propriedade: se o índice do radical e o expoente do radicando forem iguais, e o radicando for positivo, a raiz será o radicando, tá? Então, por exemplo, o índice desse radical é 5 e o índice da potência do radical é 5 também. Então, eu posso fazer 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu posso simplesmente cortar essa raiz e esse índice, que vai ficar 2. Na mesma coisa no exemplo 2, ó. O índice é 4 e a potência, o expoente é 4. Então, eu corto 4 com 4, vai ficar 9. De maneira geral, raiz, né, enésima de A elevado a N, corto, é igual a A, em que A é um número real não negativo e N é um número natural maior que zero. A primeira propriedade também é válida quando A é um número real negativo e N um número ímpar. Tá? Se N for um número ímpar, vale. Segunda propriedade: ao multiplicar ou dividir o índice do radical e o expoente do radicando pelo mesmo número natural no nulo, obtém-se o radical equivalente ao inicial. Por exemplo, aí eu tenho o primeiro, ó, raiz sétima de 6 à quinta, né? Então, se eu encontrar um número, por exemplo, eu vou multiplicar os dois por 2. Eu posso multiplicar os dois por 2, que eu vou continuar. Aí eu vou fazer 7 vezes 2, que vai dar 14, e 5 vezes 2, que vai dar 10. Então vai ficar 14ª raiz de 6 elevado a 10. Tá? A mesma coisa pode ser se for dividir. Né? Eu também posso fazer aí, ó, 9 raiz nona de 4 elevado a 6. Então eu vou ficar com... Eu vou dividir as duas por 3. Então vai ficar 9 dividido por 3 e 6 dividido por 3, que vai dar raiz cúbica de 4 ao quadrado. Tá? De maneira geral, raiz enésima de A elevado a M é igual a N vezes P igual a M vezes P. E a mesma coisa aí, ó, se for dividir, tá? Em que A é um número real não negativo e M é um número inteiro. E N e P são números naturais diferentes de zero. Se M é maior ou igual a zero, A deve ser diferente de zero, tá? Lembre-se que ao multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por o mesmo número diferente, obter-se uma fração equivalente, tá? E a terceira propriedade: a raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores, de mesmo modo que a raiz de um quociente é igual ao quociente entre a raiz, dividendo e o divisor. Por exemplo, ó, eu tenho raiz cúbica de 7 vezes 5. É o mesmo que eu fazer raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 5. Divisão é a mesma coisa. Eu tenho raiz sexta de 3 oitavos. Então é a mesma coisa que raiz sexta de 3 sobre raiz sexta de oitavo. Lembra muito bem as propriedades da multiplicação ou da potência, tá? Essa se parece muito bem com a quarta propriedade que a gente tinha, lembra? De maneira geral, raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. E raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A ou raiz enésima sobre raiz enésima de B. Em que A e B são números reais não negativos, com B diferente de zero e N um número natural maior do que zero. Tá? A quarta propriedade: a raiz de uma raiz pode ser representada por meio de um único radical, com índice igual ao produto das raízes. Ou seja, raiz de raiz. Eu conservo o radical e multiplico os índices. Fácil, ó. 3 vezes 5, 15. Então vai ficar raiz 15, 15ª de 3. A mesma coisa embaixo, ó. 4, só que aí não tem, é 2, né? Quando não bota, 4 vezes 2, 8. Então vai ficar raiz oitava de 6. Tá? De maneira geral, raiz enésima sobre raiz pésima de A é igual a N vezes P, em que A é um número real não negativo e N e P são números naturais maiores do que zero. Tá? Simplificação de radicais. Em alguns casos,
Quando não é possível calcular a raiz exata de um número, podemos escrevê-lo de maneira simplificada. Observe como podemos simplificar a escrita de raiz de 45. Primeiro, decompomos o radicado em fatores primos, ou seja, a gente fatora 45. Como 45 é igual a 3 elevado ao quadrado vezes 5, podemos escrever raiz de 45 igual a 3 ao quadrado vezes 15. Agora, usando as propriedades, né? É a mesma coisa que eu tenho raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz de 5. Eu vou cortar o quadrado do 3 com o quadrado índice, então vai ficar 3 raiz de 5. Então, raiz de 45 é igual a 3 raiz de 45, tá? E aí tem uma atividade, efetua a decomposição em fatores primos do número 504 e mostra que raiz de 504 é 6 raiz de 14, tá? Para casa tem aí uma página de 169 a 171. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu irei responder todos.